Olá, bom dia. Essa é a minha primeira transmissão que eu faço ao vivo, né? Que eu faço em direto, no minuto mais perto de Deus. E eu quero falar para vocês sobre tenha novas experiências com Deus. E eu quero citar aqui, na verdade, esse mês eu queria ter falado mais sobre Abraão, ou sobre Abrão, que depois ele teve mudado o nome para Abraão, que é pai de multidões. E eu quero citar um exemplo de Abraão aqui, que ele deu o seu melhor para Deus. Logo após o momento onde ele participou de uma guerra para salvar seu sobrinho Ló, que ele morava lá em Sodoma e Gomorra, né? Aquela cidade foi destruída, mas antes ela não era aquela cidade tão assim. Mas esse momento diz lá em Gênesis capítulo 14 assim: depois que Abrão regressou vitorioso do conflito em Kedor Laomé, um bom nome para colocar em cachorro, né? Que é nome difícil. E todos seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os seus bens que havia recuperado. Em outra versão, fala que Abrão entregou o dízimo de tudo que ele possuía. Então, para aqueles que não entendem o que é o dízimo é o décimo, é a 10ª parte daquilo que você possui ou daquilo que você ganha do seu trabalho. E é interessante, eu estou aqui com a nova versão transformadora de Spurgeon, né? Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores, e ele faz um comentário, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de comentário, ele faz um comentário muito interessante, olha, ele fala assim, veja que Abrão não parece se demorar nenhum momento, mas dá a Melquisedeque o dízimo de tudo através do qual ele pareceu dizer: reconheça a autoridade de meu Senhor, superior de tudo que sou e de tudo que tenho. Sei que qualquer conversa minha aqui será em vão, mas se, amados, vocês virem Cristo e tiverem comunhão com Ele, a sua congregação, e ele será uma questão óbvia. A ele será uma questão óbvia. Suponho que essa tarde um de vocês se sentará sua poltrona, enquanto estiver sentado, pensará: quão pouco tenho dado ultimamente à causa de Cristo, quão raramente tenho aberto a minha boca por ele. Talvez você pense: tenho planos no mundo também, mas realmente não posso pagar por eles. As minhas despesas são tão grandes. É interessante que nós dedicamos muito tempo às coisas desse mundo, dedicamos muito tempo a fazer tantas coisas para a nossa vontade, tantas coisas para a nossa família, tantas coisas para os nossos interesses, mas dedicamos tão pouco tempo à causa de Cristo, né? Tão pouco tempo, tão pouco investimento às coisas de Deus. E é interessante que o dízimo ele foi lançado antes da lei, porque muitas pessoas falam: isso é para dar para pastor. Eu sou médico, eu sou pastor, e graças a Deus eu não vivo pelo sustento da igreja, eu vivo pelo sustento como médico. Hoje em dia, graças a Deus, apesar de estar afastado, né, o problema de saúde. Mas eu não vivo pelo sustento da igreja, mas muitos pastores vivem assim e outros trabalham assim também. E como que tem muita gente mesquinha, muita gente avarenta e fala: olha, eu não vou entregar o dízimo porque vai sustentar o pastor, a família dele. E eu dou graças a Deus que quando eu fui estudar medicina, nenhuma igreja ajudou a gente no sentido de ajudar para a gente poder fazer medicina. Graças a Deus, eu e minha esposa, nós trabalhamos, tivemos a ajuda
ali do nosso próprio trabalho, do nosso próprio suor, e algumas poucas vezes ali e algumas vezes que nós tivemos a ajuda de uma irmã só, que é a irmã Márcia, que algumas vezes pôde ofertar e abençoar não diretamente a nós, mas o trabalho missionário que nós fazíamos ali em Santa Cruz da Serra. Mas não era para a gente, era para esse trabalho missionário também, entendeu? E eu dou graças a Deus que nenhuma outra igreja também se apoiou a nós. Tivemos o apoio também do pastor Sérgio, que mandou durante menos de um ano um trabalho missionário que a gente fazia com as crianças bolivianas. E tinha um outro irmão que volta e meia Deus levantava para apoiar diretamente a igreja e não a nós. O nosso sustento vinha da parte de Deus. Então eu dou graças a Deus por isso. E Abraão, ele fez sempre assim, o sustento, o que ele tinha, ele entregou a Melquisedeque. Segundo os historiadores, segundo os teólogos, eles falam que Melquisedeque é o tipo de Cristo, ou seja, ele representava o próprio Cristo, por isso Abraão entregou para ele o dízimo de tudo que ele possuía. Então Abraão, ele teve a experiência com Deus de entregar, de dar o melhor que ele tinha para Deus, sem nenhum peso na consciência, ele entregou de mão, como diz, né, de mão beijada, como diz assim, com coração limpo, com coração alegre, vitorioso. Ele acabou de sair de uma vitória e entregou com coração alegre. Eu te faço uma pergunta, lá em Coríntios, Paulo fala, né, que Deus ama, no caso de ofertas, aquele que dá com alegria, porque a igreja de Corinto, ela falou, olha só como que era no caso de Paulo, ele estava levantando uma oferta para ajudar os irmãos judeus que estavam passando por necessidade e também os irmãos judeus que estavam passando por necessidade. E os irmãos lá da Macedônia, os irmãos pobres da Macedônia, levantaram a oferta e mandaram para aqueles irmãos judeus que estavam passando por necessidade. A igreja de Corinto, que era uma igreja rica, falaram assim: nós vamos ajudar também. E Paulo falou: tudo bem, gente, ajudem, vai ser uma bênção para eles. E eles então foi passando tempo, e ninguém se manifestou. Paulo não tinha pedido ajuda para eles. E aí Paulo falou assim: gente, se vocês forem ajudar, Deus ama aquele que dá com alegria. Se for ajudar, que dê com alegria, que seja de coração. Porque Deus não quer que ninguém dê a oferta com constrangimento. Porque assim você não vai saber galardão da parte de Deus. É assim, Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que entrega a sua oferta com alegria. O dízimo é bênção de Deus. Lá em Malaquias 3,10 diz para nós fazermos prova com Deus. E eu te falo, desde quando a gente começou a fazer medicina, desde quando a gente começou, aliás, a trabalhar com medicina, com médicos, né, nós sempre entregamos os dízimos, que o dízimo não é nossa, lei de Deus, nós entregamos com alegria, porque é bênção de Deus, é com que Deus nos deu, e é uma vitória para Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Quem me dera poder entregar do dízimo que fosse muito maior, que fosse um dízimo muito maior para abençoar a obra de Deus. Mas nós sempre entregamos o nosso dízimo e ainda uma oferta para missões lá na Bolívia e para abençoar pessoas que são usadas por Deus. E ainda abençoar a obra missionária, abençoar pessoas que precisam, de acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração, não por imposição de um ou de outro, mas sempre dando o melhor para Deus e o nosso tempo também, como esse canal, como os livros, porque assim nós honramos a Deus. Tem experiências com Deus. Olha, eu louvo a Deus porque com esse canal, com as meditações, Deus tem alcançado vidas e tem salvado vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, eu quero abençoar essa vida, eu quero pedir ao Senhor, quebra essa barreira nesse coração, tira toda a avareza, tira todo o rancor, talvez por um pastor, talvez, Deus, até por um padre, Deus, talvez, Deus, até por uma igreja, porque Deus contribuiu com alguém, por alguma entidade que antes ajudava, e viu que essa entidade, Deus, que eu falo, Deus, essa entidade religiosa, Deus, que ajudava, talvez o líder pegou e usou o dinheiro de uma forma errada. Deus,
Quebra essa barreira em nome de Jesus, porque nós entregamos ao Senhor, e aquele que fez errado vai prestar contas ao Senhor, porque nós entregamos ao Senhor, e eu peço, Senhor, que o Senhor multiplica, e que o Senhor abençoe, e que o Senhor possa estar dando novas experiências com Deus, Deus, e que o Senhor possa estar nos ajudando, Deus, a dedicar nosso tempo e a nossa vida ao Senhor, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. E abençoe esse dia, Deus, que seja um dia consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.